Ela era linda, inteligente. Eu só não gostava dela. Tava ali na obrigação mesmo. Só pra parecer alguma coisa. Foram duas, na verdade. Mas foi uma solução em tempo de que resolveu um problema. Roda a vinheta. E aí galera que assiste o canal Biquarentona, eu sou Márcio Rolim, esse é mais um vídeo do nosso canal e de antemão, segue esse canal, vai, aperta aqui nesse botãozinho vermelho que tá bem aqui e segue o canal e me ajuda. E dá um like nesse vídeo já, se você gosta da Bi, se você acompanha os outros vídeos, dá um like nesse vídeo que é muito importante, não esquece de seguir a Bi nas redes sociais. E que história eu vou contar hoje? Eu vou contar hoje a história das minhas duas primeiras e únicas namoradinhas. A primeira delas é a Luana. A Luana, eu tinha uns 17 anos, eu era da igreja. Como eu era do grupo jovem da igreja e cantava no coro da igreja, então todo mundo que era do grupo de jovens tinha que estar namorando por alguma razão, porque era importante ter uma namoradinha, um namoradinho, a galera ali pelos seus 16, 17, 18, 19 anos, sem gostar de ninguém, sem ter apego a ninguém. Eu gostava de um menino chamado Flávio, só que ele nem tinha um pra mim. Eu pensei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho que arrumar uma namorada aqui pra continuar na igreja. Eu adorava a igreja nessa época. Eu gostava de cantar na missa do sábado. Eu gostava de estar ali nas reuniões do domingo à tarde. Eu gostava de fazer as atividades de caridade, saca? Eu gostava de arrumar, varrer a igreja. Eu falei, caraca, a Luana é muito bonita. A Luana é muito legal, muito inteligente. Eu vou namorar a Luana. Eu espero muito que a Luana assista um dia esse vídeo. Eu vou botar no Facebook e vou marcar a Luana. E até que um dia eu fui pedir a Luana em namoro. Não foi exatamente uma grande farsa, porque eu tinha um apego, eu tinha um carinho pela Lu, mas todo mundo ia lá dizer pra ela que eu era gay. Tá namorando esse cara, esse menino é gay, todo mundo já falava. E eu gostava de um outro menino também, chamado Marcelo. Eu gostava de todos os meninos. Mas foi legal o meu primeiro namoro com a Luana, porque o meu primeiro beijo foi com menina. Não foi a primeira transa, pra deixar claro, porque eu nunca tive transa com meninas. Eu não tive essa experiência. E foi muito legal esse tempo, só que não durou assim uns 4 meses. Porque chegou um momento que eu não aguentei mais. Sei lá, inventei uma grande mentira que era pra terminar com a Luana, porque pelo menos eu já tinha cumprido ali o meu contrato de hétero pra continuar como membro do grupo jovem. Algumas pessoas podem comentar, nossa, você usou a Luana pra esconder. De certa forma, sim, mas eu tinha 17 anos de idade. Eu não acho que eu tenha cometido um crime. Ah, eu não acho que eu tenha feito nada de errado. Acho que todo mundo acaba passando por isso. Minha segunda namoradinha já foi mais dramática. Eu já era professor. Eu cursava letras na Universidade Federal do Pará. Dava aula num cursinho que era um cursinho popular para alunos de baixa renda. Era muito comum, como é comum até hoje, o professor de cursinho pegar a aluna. O que eu acho uma grande de uma baixaria, de uma sacanagem. E era muito difícil pra mim ter 22, 23 anos e não ficar com nenhuma aluna. Era uma pressão muito grande. Eu não podia ser gay professor do cursinho. Eu já tinha saído com meninos, eu já tinha transado com meninos. Aí eu conheci esta pessoa, que eu acho que essa eu não posso falar o nome, eu vou chamar ela de B. Então ela era muito ciumenta, ela me perseguia muito, porque ela tinha ciúme das outras alunas. Sim, ela era minha aluna. Era uma crise. Sabe o que ela fazia às vezes? Como a gente dava aula o dia inteiro, no sábado e no domingo, ela ficava indo nas salas em que eu tava dando aula. Ela assistia a mesma aula minha, faltava todas as aulas do dia dela pra ficar o dia inteiro me observando na sala dando aula. Aquilo me deu um certo status assim no cursinho, me deu uma segurança. Eu tinha um colega, professor, que ele tava doido para que eu ficasse com alguém porque ele gostava muito de mim e ele não queria que eu fosse gay. Ele tinha medo de que eu fosse gay. E aí, quando eu comecei a ficar com a B, ele viu eu dando um beijo nela, um certo dia a gente foi comer uma pizza, alguma coisa assim. Aí ele chegou comigo num momento assim no canto e disse assim, eu te admiro. Pra ele tava resolvido aquilo. Nossa, o Rolino é gay, porque ele fica com a B e tal. E aí eu comecei a namorar essa B, que durou mais ou menos uns 5 meses. E aí foi um sufoco. Pode comentar aí do lado misógino. Não é, gente, eu já não aguentava mais, porque eu já tava pelos 23 e pouco, 24 anos. Eu já tava completamente resolvido com a minha sexualidade. E ter que ficar com a B, pra mim, era um tormento. Então eu inventava 1000 desculpas pra não sair com ela, pra não estar com ela. Só que ela era muito ciumenta, ela me perseguia. Até o dia que eu fui lá e terminei. As razões principais pelas quais eu fiz isso, ter duas namoradinhas que eu nunca quis ter, foram duas. A igreja, porque eu era realmente um católico, coordenador de grupo de jovem, eu precisava ter essa namorada. Em algum momento eles iam me excomungar. Em alguns... Oi, amor. A beata que você era. E o segundo momento, o trabalho. Eu precisava trabalhar e trabalhar como professor em escolas de ensino médio era uma coisa muito complicada. Qualquer coisa que você fizesse podia afetar a vida deles, na visão dos coordenadores, dos pais, de outros professores.
onde eu não tive que mentir. Na universidade, durante a graduação de letras no FPA, eu era tipo, meus amigos todos sabiam que eu era gay, eu não escondia de ninguém. A balbúrdia da Universidade Federal do Pará era o lugar onde eu tava confortável, era o lugar onde eu podia viver a minha vida, onde eu podia ser quem eu era. E a galera ia fumar na beira do rio, ia recitar poesia. Fernando Pessoa estudava letras. Ao lado do bloco de letras era o bloco de comunicação social, que era o pessoal de jornalismo. Aí já viu, né? Jornalismo, letras, história, geografia, filosofia. E aí veio um momento grande de crise, porque com o advento da internet, eu comecei a sair de casa, comecei pra rua, comecei pra festa, e foi quando eu entrei numa crise muito séria, muito grande, porque eu já não aguentava mais fingir que eu era hétero. O que eu faço agora? Escondo ou não escondo? Arrumo mais uma namorada ou não? Deixa pra lá, já foi. Até que eu arrumei um namorado, um primeiro namoradinho com quem eu fiquei 5 anos. E aí até que teve a saída do armário em definitivo, porque eu tive um namorado que eu coloquei lá no Facebook. Com os primórdios do Facebook, há uns 12 anos atrás, 13, sei lá. Em um relacionamento sério com fulano de tal. Porque todo mundo já sabia, gente. Minha mãe diz que não sabia. Eu nunca soube, só vim saber disso depois, porque tu veio falar, porque eu nunca soube disso. O que eu aprendi com essas duas namoradinhas? Nada. Você precisa experimentar uma coisa pra saber que você não gosta daquela coisa. Que nada, gente. Eu não precisava passar por esse sufoco. Eu não precisava ter vivido 2 relações, porque de fato eu conhecia a família, eu frequentava a casa delas, eu conhecia os amigos delas, as quais eu não havia a menor necessidade de fazer, eu tava em sofrimento, eu não queria viver aquilo. Eu não tomo exatamente como lição, porque se fosse como lição, eu teria extraído o melhor daquilo. Não teve o melhor. Teve o melhor de alguns namoradinhos, por exemplo, tóxicos, ruins, ou que deram errado. Uns namoros meio ruinzinhos, que eu posso ter tirado lições, mas desse namoro com meninas eu poderia ter passado sem isso de boa. Mas, embora eu não tenha contato com a segunda delas, que é a B, enfim, ela desapareceu no mundo, ainda bem, porque ela era bem maluca, a primeira ficou na minha vida. A Luana é uma pessoa que, ela teve uma empatia muito grande comigo, ela teve uma paciência muito grande, ela teve um amor muito grande nesse sentido, porque eu acho que ela sempre soube e ela sabia que aquela situação ali era um engodo pra mim, e ainda assim ela meio que me ajudou. Mas foram histórias curtas, mas são histórias que marcaram a minha vida. Me contem aí, vocês, bis, novinhas ou mais velhas, tiveram namoradinhas? Como foi? Vocês tiveram que fingir que gostavam delas? Vocês tiveram sexo? Vocês gostaram? Vocês se envolveram afetivamente? A sexualidade de vocês foi fluida nesse sentido? Porque a minha não foi, a minha sempre foi muito estática. Contem pra mim se vocês tiveram que fingir, se vocês magoaram alguém, se vocês se magoaram, o que vocês aprenderam com essas experiências. Não esquece de seguir o canal. Se eu esqueço de pedir, vocês esquecem de apertar esse botão. E dá um like também aqui neste vídeo se vocês gostaram. Um grande beijo da Bi40, que vai se dedicar a contar mais histórias do que discutir assuntos políticos ou paralelos. Isso fica mais lá pro Facebook e Instagram, que tá aqui pra vocês seguirem. E ó, bem aqui tem 2 vídeos muito legais pra vocês continuarem assistindo. É só colocar o dedinho, ó, e continuar maratonando. Um beijo, tchau!